Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as Escrituras no livro de Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 28. Apenas 3 versículos, os 3 últimos versículos deste capítulo de número 28, versículo 18 ao 20. Todos encontraram? Amém. Acompanhe. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar. Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós nos colocamos em oração por meio de Jesus Cristo. E rogamos a Ti, ó Pai, a Tua orientação e a Tua graça sobre nós nessa noite, para que possamos, ó Deus, entender, compreender a Tua palavra, e dela, Senhor, meu Pai, através dela, ó Deus, sermos agradáveis a Ti, nos submetendo, ó Deus, a realizar o Teu propósito na terra. Como igreja do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dirija, nos condicione a estarmos cada vez mais adequados às Tuas leis, aos Teus princípios, aos Teus mandamentos. Deus querido, nessa noite possamos ser edificados, consolados e exortados pelo Senhor. Assim nós Te oramos e Te agradecemos, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto, talvez que os irmãos tenham ouvido as pregações de diversas vezes. É um texto em que normalmente se prega em cultos chamados missionários, mas nesta noite eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito desse texto. Um texto que o Senhor Jesus chama os discípulos, convoca os discípulos para uma missão, como é muito falado. E muitas vezes nós, como igreja, não atentamos muito bem para o que Jesus está colocando aqui, e damos mais ênfase àquilo que é subordinado do que é o principal do que Jesus fala no texto. Certo? É correto quando se diz que missões se faz indo, orando e contribuindo. Mas essa não é a principal mensagem do texto. Essa não é a principal cerne que Jesus apresenta. Na verdade, isso está subordinado ao que Jesus diz, ou ao que Jesus ensina. E muitas vezes nós não analisamos e não olhamos que, como igreja, nós temos dons e talentos dados pelo Senhor para cumprirmos a missão que Deus nos outorgou. E assim nós, muitas vezes, entendemos o texto apenas empurrando para aqueles que chamamos de missionários, ou chamamos de vocacionados para isso ou para aquilo.
e não enxergamos o que Jesus ordena à sua igreja. O que Jesus diz central aqui nesse texto. E é onde versa no português, na tradução do português não está assim, mas é toda subordinada no grego, está no particípio. E o ide, batizar e ensinar são particípios que giram em torno do que Jesus diz. E o que é que Jesus diz? Ao seu discípulo: fazei discípulos. É esta a mensagem do Senhor para nós. Fazei discípulos. E de que forma a igreja deveria fazer discípulos? Indo. De que forma a igreja deveria fazer discípulos? Batizando. De que forma a igreja deveria fazer discípulo? Ensinando todas as coisas que nos têm ordenado. A missão é muito mais abrangente do que o simples fato de ir. O ir faz parte dessa missão. Mas a missão é que a igreja é chamada, nós somos chamados a fazermos discípulos. Discípulos. É essa a mensagem e é essa a convocação do Senhor para cada um de nós. Nós somos convocados como igreja, como servos do Senhor, a fazermos discípulos. Então, meus irmãos, como faremos discípulos? E o primeiro ponto é indo por todo mundo, indo a todas as nações. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vimos essa eficácia no mandamento do Senhor, porque foi debaixo da sua autoridade. Ele diz isso no versículo de número 18: toda a autoridade foi dada. E aí ele vocaciona os seus discípulos a fazerem mais discípulos. E é debaixo dessa autoridade que nós vemos a história da igreja triunfar e avançar. O Evangelho surgiu lá no Oriente Médio, em Jerusalém, e esse Evangelho se espalha pelo mundo. Na história da igreja percebemos como ela foi cumpridora desta ordem. O cristianismo surgiu lá, como eu falei, naquela região da Palestina, e se espalhou pelo mundo, mas nós continuamos debaixo desta ordem, inclusive de reconquistar povos que outrora teve um cristianismo mais robusto, principalmente aquela região onde um dia foi forte o cristianismo, hoje é tomada pelos islâmicos e até pelo judaísmo ali, é bem mais forte do que o próprio cristianismo. Então perceba que a igreja do Senhor, ela parte debaixo de uma autoridade do Senhor para se fazer discípulos em todas as nações, e ela avança nisso e se espalha no mundo, cumprindo a ordem do Senhor. E quando nós esquecemos dessa história, quando nós discipulamos essa história, nós pensamos que o centro é isso aqui, nós deixamos de entender que estamos aqui no Brasil, aqui em João Pessoa. Saímos de lá de Jerusalém e estamos aqui espalhados no mundo para fazer discípulos. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Eu não estou dizendo que a igreja não deve olhar, eu vou tocar nesse ponto mais à frente, e enviar vocacionados para alcançar lugares, nações, povos cujo evangelho não chegou ou que está escasso. O papel da igreja é enviar tais homens, enviar tais pessoas para levar o evangelho para estes lugares, não simplesmente por ir, mas para cumprir o que Jesus diz: fazer discípulos.
principal foco é fazer discípulo. Nós não podemos tirar isso de mente e não podemos deixar de ver isso claramente. Nós temos um exemplo muito claro de alguém que veio aqui no Brasil, ele não era, e fundou a igreja congregacional, o Dr. Robert Henry Calley. Ele entendeu isso e ele veio e passou uma temporada aqui de alguns anos para formar discípulos. É preciso que quando a igreja avança nessa formação de discípulo, ela gaste tempo e invista para que discípulos sejam formados. É interessante que quando nós, isso muda toda uma visão e toda uma forma de agir de igreja. Porque quando nós avançamos para um campo, avançamos na evangelização, é preciso que isso seja não só de maneira solta, mas que esteja alicerçada em um fundamento de que alguém vai dar continuidade àquele trabalho para que discípulos sejam formados. Nós precisamos formar discípulos. E aí está distribuído na igreja os dons que o Senhor nos dá, para que cada um, segundo os dons que Deus nos dá, uns aos outros se fortaleça, e nós vamos nos amoldando como discípulos do Senhor. Somos formados no nosso caráter, formada a nossa maneira de agir, de pensar, fortalecidos uns pelos outros, segundo os dons que Deus distribui à sua igreja. E essa formação, ela se baseia exatamente nesta visão de que nós fomos chamados para fazer os discípulos. É interessante, eu estava refletindo sobre esse texto, como a Assembleia de Deus faz certo, pastor, quando a gente vê, não diria nem construir naqueles tempos, mas como ela faz certo quando chega nos lugares longínquos e estabelece logo um trabalho permanente. Você vai em povoados distantes e você vê lá uma igreja. Tem sempre alguém cuidando, tem sempre alguém lá. Porque a ideia é de realmente fazer discípulos. Não adianta apenas chegar lá e anunciar o Evangelho e tchau. É preciso se estabelecer e fazer com que aquilo prospere para se fazer discípulo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta pastoral a Tito, ele diz: estabelecei presbítero em cada localidade. Nas comunidades, esperavam ter 40 mil, 50 mil. Mas eles entendiam e Paulo entendia isso. É interessante, meus irmãos, que esta visão do apóstolo Paulo era exatamente uma visão de que precisava formar discípulos. E a igreja entendia muito bem isso. Quando ela reserva, e eu espero que Deus levante pessoas com essa vocação de se lançar no mundo, de ir para lugares longínquos, afastando-se de tudo e todos, com o propósito de fundar, de plantar igrejas em lugares em que o Evangelho não chegou, e que são pessoas vocacionadas. Como diz o apóstolo, alguns ele deu para evangelistas, a outros para pastores, a outros para mestres, e a outros por aí vai. Muitos dons são distribuídos na igreja, cada um cumprindo seu papel. Enfim, mas quando Paulo, por exemplo, se lança no campo missionário, ele não se lança sozinho ou por conta própria. É a igreja debaixo de oração, lá em Antioquia. É a igreja reunida
diz: olha, esse é reservado para a obra. E aquele ali, Barnabé, vamos orar aqui e vamos enviá-los para esta obra. Havia uma vocação específica para este ir mais adiante, mais longínquo, de fundar a igreja. É por isso que quando Paulo diz aos coríntios: olha, eu plantei, é o seu chamado. Diferente de Tiago, que também era apóstolo, mas que estava lá na igreja em Jerusalém. Estava lá na igreja de Jerusalém. Tiago não foi itinerante, tanto é que a gente não vê Tiago como itinerante, mas ele estava cumprindo a missão em Jerusalém. Estava cumprindo a missão de coordenar a igreja em Jerusalém e de fazer discípulos em Jerusalém. E Paulo vai e avança. E no avanço que Paulo faz em alguns lugares menos tempos, e outros tempos mais duradouros, porém, Paulo estabelecia, fortalecia o trabalho, deixando condições para que os discípulos ali nascidos dessem continuidade, discípulos continuassem sendo e formando novos discípulos. Meus queridos, preciso que a igreja entenda que nós temos essa responsabilidade. Use o seu dom para formar discípulos na seara do Senhor. Discípulos que formarão novos discípulos. Paulo fez assim. A igreja primitiva fez assim. Paulo teve a preocupação de em cada lugar que se estabeleceu que o Evangelho passava, deixar um trabalho organizado. Ele fez questão de escrever a pastoral, como eu falei, a Tito, para que isso fosse dado continuidade, porque essa era a missão. A missão não era ir, era ir para fazer discípulo. Fazer discípulo era a missão e é a missão de todos nós. De todos nós. Cada um, como eu falo, eu vou repetir isso aqui, cumprindo com o seu chamado, com os dons que Deus tem, com os dons que Deus nos deu, cumprindo essa missão. Em segundo lugar, para se fazer discípulo, Jesus diz que deve se fazer ir em todo lugar, fazendo discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, é interessante isso, porque o cristianismo ele se apresenta, hoje estava se apresentando como algo diferente do que criam os gentios e algo diferente do que criam os judeus. O cristianismo apresenta Deus triuno. E o rito de iniciação para o cristão é o batismo. Talvez a gente não perceba isso porque as igrejas dos dias atuais normalmente procuram ter mais cuidado em batizar alguém, né? Passa um certo período para poder batizar, até porque um evangelho, um lugar já cristianizado, nem sempre as pessoas realmente aderem à fé apenas de religião ou então a busca de alguma outra coisa que não é evangelho. Mas o evangelho, quando era pregado quando as pessoas se voltavam para Cristo, o primeiro rito de iniciação era o batismo. Eles eram batizados no mesmo instante, naqueles momentos em que se entregavam a Cristo. E eles eram batizados, e olha só, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos.
Às vezes, essa doutrina da Trindade, por exemplo, dá um nó na nossa cabeça, ninguém quer saber. Mas a primeira coisa que o cidadão tem que confessar ou está debaixo da Trindade. É a primeira coisa que ele tinha que confessar no seu batismo, porque se batizar era este rito de iniciação, em que o simbolismo da purificação era debaixo de um Deus trino, do Deus que é Pai, que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e que opera pelo poder do Espírito no meio do seu povo. Fazer discípulo, quero estar debaixo desta fé. Desta fé. Não adianta não ser qualquer evangelho. Não adianta se pregar qualquer coisa. Um missionário americano chamado Paul Walsh, bem conhecido aqui no Brasil, ele faz uma crítica grande à igreja que está enviando a torto e a direito pessoas para o campo. Ele diz: há um mal ainda maior em enviar alguém que ensina um outro evangelho, não é o verdadeiro evangelho, do que deixar as pessoas ainda sem chegar ao com a verdade depois. Porque é muito pior você dizer a alguém, ou fomentar na cabeça de alguém que ele é um cristão, quando na verdade ela não é. E aí? Apresentar um falso evangelho, um evangelho distorcido. E ele falava sobre isso. Sobre um evangelho que não é um evangelho. E que as pessoas vão como se estivessem anunciando o evangelho. Há uma vocação. E eu não estou falando aqui do curso teológico. Não. Mas estou falando de uma relação de fé e de chamado vocacional para ir, para plantar. Um exemplar é Paulo, Barnabé, Timóteo. Timóteo eu acho que já ficou mais estabelecido. Mas o que Paul Walsh chama a atenção é exatamente esta ideia de que a igreja ideal não tem tu, vai tu mesmo. Ou seja, a igreja se torna irresponsável, ou pelo menos ela se torna culpada quando envia alguém a ensinar heresia ou a fomentar um cristianismo que não é cristão, que não é cristianismo. Porque é ela que separa e identificando. Essas pessoas são pessoas capacitadas pelo Senhor. E aí eu não estou falando de ser reconhecido pelos homens, né? Tem que ver exemplos aí no passado. Mude. A obra que Deus fez através do Senhor. Talvez no olhar humano ninguém desse nada. Mas essa vocação, fazendo com que a iluminação do Espírito desse clareza sobre as verdades principais, primárias, que eu pudesse anunciar o Evangelho de Cristo na sua verdade. É preciso o mínimo, irmão. E o mínimo aqui é falar a verdade. E a igreja precisa entender isso. Indo batizando. E isso é muito forte, porque era exatamente separar, mostrar que os cristãos não seguiam a religião politeísta dos gentios, mas os cristãos também não seguiam a religião monoteísta do judaísmo. Era o cristianismo. Era isso que estava sendo anunciado na missão de ir. Nós, como igreja, somos responsáveis por alguém. E, portanto, fazer discípulos das nações,
Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em terceiro lugar, que circula dentro deste mandamento do Senhor da missão é ensinando. Fazer discípulos. Como? Ensinando. Faz parte da missão. É a missão. É por isso que pastores foram estabelecidos na igreja, para que o ensino seja contínuo, porque isso faz parte da missão. A missão é fazer discípulos. E aí, quando se fala ensinando, não se fala de ensinando alguma coisa. Nós costumamos separar. E faz sentido essa separação quando nós queremos classificar certos pontos e falar da mensagem evangelística, da mensagem doutrinária. É didático isso. Nós podemos pincelar isso, mas o Evangelho é todo o seio de Deus. É isso que Paulo fala lá aos Coríntios. É isso que Jesus diz aqui. Não é? O que ele diz? Ensinando o quê? A todas as coisas. Como é que se faz isso, irmão? De dia para noite? Quando o pastor está ali doutrinando os irmãos da quinta-feira, ele está fazendo missões. Porque a ideia é formar discípulos em todo o ensino de Deus. Quando alguém vai ao campo e plantar uma igreja, ele está fazendo missões. Desde que o intuito também seja fazer discípulos. Quando se está batizando nesses santos, novas pessoas se convertendo, atraindo a fé, confessando Deus triuno, se está fazendo missões. É esse o chamado que o Senhor faz ainda. Então, meus irmãos, aqui o que Jesus diz, ensinando só a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, remete à doutrina cristã inteira, a toda a sua forma de pensar e agir no mundo, seus princípios, sua cosmovisão, sua visão de mundo, sua verdade, que está contida na mensagem do Evangelho ensinada por Cristo e pelos apóstolos. É por isso, eu não ia falar sobre isso aqui hoje não, mas eu vou abrir parênteses. É por isso que em parte eu concordo com o pastor Edinaldo, que esteve aqui ontem, sobre política. A igreja não deve se envolver em politicagem. Porém, é um erro grave quando a igreja acha que a política não faz parte da sua missão. Por quê? Porque o governo civil é uma constituição. Está na Bíblia. O governo civil, ele é um braço de Deus. E aí, meus irmãos, me desculpem, mas quando a gente reclama dos políticos é exatamente porque a gente diz assim, ó, não quero nem saber disso. E aí entra gente de todo tipo. E não adianta reclamar. Como vamos influenciar se nós não somos responsáveis em fomentar no nosso meio os princípios que devem nortear aqueles que nos governam? Então a gente vota porque o cara calçou lá a rua, porque tem um prato de comida que está necessitado ali, mas a sua legislação, a forma de agir, de governar é totalmente contrária aos princípios cristãos, e nós achamos que não vamos. Depois vamos dizer assim, ai Deus, o mundo está cada vez pior. E simplesmente
nós achamos que a igreja não deve influenciar o mundo. E o mundo significa também os que nos governam. É por isso que Paulo ora pelos governantes. O problema é quando a igreja se mistura com o Estado e o Estado com a igreja, como aconteceu no passado. Mas é interessante notarmos que a igreja teve um papel fundamental de influência do Estado, quando ela não se misturou, mas quando ela foi parte da frente. Nós vimos isso na queda do Império Romano. E como a igreja, ela fez com que o Evangelho se espalhasse de tal forma, em que os princípios cristãos estavam sendo adotados pelo Estado. Interessante, nós vemos os reformadores, Calvino em Genebra, como ele influenciou aquela cidade. Lutero, na Alemanha, como ele influenciou os governantes daquela cidade. Abraham Kuyper, lá na Holanda, século passado, como foi um teólogo e político influente. Os puritanos na América do Norte, a legislação hoje, embora tenha sido mudada em muitas coisas, mas como seu fundamento é cristão, como começa a Constituição falando de Deus. Hoje tem que tirar Deus de tudo, não, porque o Estado é laico, transforma essa laicidade como a religião como uma coisa abominável e colocada de fora, como se Deus não chamasse a juízo aqueles que governam mal, e como se nós não sofrêssemos as consequências de um mau governo. Lá em Israel a gente vê isso claramente. Quando o mal sobe ao poder, o povo sofre. E aí, voltando, é preciso, meus irmãos, ensinar todo o conselho de Deus, toda a verdade, porque é esta a verdade, ou todos os ensinamentos que vai nos moldar, que vai moldar a nossa maneira de pensar, que vai moldar a nossa maneira de agir neste mundo. Nós fomos chamados a fazermos discípulos. Quando eu digo nós, eu estou pensando na igreja. Cumpre a igreja esse papel. Cumpre a igreja executar isto. Como eu quero enfatizar aqui, que este papel será cumprido pela igreja quando cada um de nós, dispostos com os dons que Deus nos deu, a edificarmos uns aos outros, a crescermos uns com os outros e a fazermos com que outros cresçam ao modelo que é Cristo. Por isso que Paulo, ao escrever sua epístola aos Coríntios, e em outro lugar também escreve isso, não sei se é Efésios, ele diz: sede meus imitadores. É Efésios também. Como eu sou. Ele está falando dessa relação de discípulo. Paulo é o mesmo discípulo de Cristo e tutor da igreja, e tem a igreja com seus discípulos, que são discípulos de Cristo também, pessoalmente. É uma troca. E nós devemos entender isso, porque o mandamento do Senhor é este, meus irmãos: fazer discípulos. E neste ensino não cabe apenas um evangelho açucarado, como bem que diga proposta, um evangelho em que alguém levantou a mão, é crente. Porque batizar aqui, por exemplo, na igreja primitiva, era colocar o seu pescoço à venda, na guilhotina. Alguém ser cristão quando ali, debaixo daquela perseguição tanto dos judeus, como posteriormente dos romanos,
era colocar a sua cabeça a prêmio. Então estar debaixo desse batismo era um desafio enorme. E o Evangelho continua sendo um desafio para cada um de nós. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil. E aí todos nós somos envolvidos. Não é fácil. Não é fácil nos colocarmos como discípulos do Senhor e tentarmos executar da melhor maneira aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como discípulos. Então aqueles que ensinam, eles merecem o ensino para fazer discípulos. Aqueles que cuidam de doentes, cuidam com amor, misericórdia para fazer discípulos. Foi assim que uma senhora no leito, né, fez escala e discípulo. Aqueles que têm vocação do Senhor para determinada coisa, faça com o intuito de fazer discípulo. Essa é a nossa missão. O Senhor nos chama a fazer discípulos. Estamos aqui no mundo. Podemos enviar, e se aparecer, se Deus levantar pessoas vocacionadas para ir para lugares que não alcançamos, e quem sabe, mesmo se a igreja não tiver condições, mas unida com outras igrejas, a enviar essas pessoas ao mundo para fazer a missão de fazer discípulos em toda parte. Devemos fazer, mas não devemos esquecer, na verdade, a nossa missão é fazer discípulos, indo, batizando e ensinando. É isso que o ministério da igreja, fazendo discípulos. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero dizer nessa noite, para encerrar, que o Senhor convoca aqueles que ainda não são seus discípulos a se submeter a Ele como Senhor, porque está debaixo do seu batismo, é estar debaixo do seu Senhor. Convoca a ser seu discípulo. De que forma? Crendo unicamente que Jesus é Senhor e Salvador. De que você precisa de Cristo, que você precisa se arrepender dos seus pecados para se tornar um discípulo do Senhor. Precisa ser purificado, e o batismo simboliza essa purificação. A purificação que é dada no sangue do Cordeiro lá na cruz. O Senhor chama você nesta noite a ser discípulo, se ainda não é. Porque debaixo do mandamento do Senhor, estamos aqui anunciando um vídeo, convocando vocês para debaixo desse batismo de purificação, que é estar em Cristo, debaixo do seu resgate e da sua redenção. Te dizendo que o Evangelho ensina, você precisa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Cristo. Que Deus nos abençoe e te leve a ser discípulo.